Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Boa noite aí, nossos irmãos que estão na sua casa. Eu convido a você, irmão que está em casa, que compartilhe essa mensagem com pelo menos um amigo. Pode ser amigo, pode ser familiar, pode ser conhecido, mas compartilhe pelo menos com uma pessoa. Aos irmãos presentes, eu peço que abram as suas Salmo 126. Salmo 126. Vamos orar para dar início a este culto. Pai amado, Pai querido, somos gratos ao Senhor por tudo o que o Senhor fez. Gratos a Ti pelo ar que respiramos, pela nossa família. Obrigado, Deus, pela vida desta igreja que está aqui há tantos anos evangelizando. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor ajudou, até aqui, Pai, o Senhor continua cuidando e dando a direção, Pai. Pai, pedimos a Ti, Deus, que seja conosco neste culto que se inicia. Pai, seja conosco, fale conosco através dos louvores, da Tua palavra, receba as nossas orações. Sem o Senhor, Pai, nada faz sentido. Então, seja conosco, Pai, neste culto. Seja na casa de cada irmão que está assistindo, providenciando, Pai, as necessidades de cada família, que os irmãos também possam sentir a sua presença na sua casa nesse momento. Pai, que não venha a ser a distração, que não venha a ser aí, Pai, talvez a internet falhar, ou talvez o telefone venha deixar os irmãos desatentos para ouvir a Tua palavra nesta noite. Não, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler aí o Salmo 126. Eu vou ler um versículo. Os irmãos, o versículo seguinte e o versículo 6 nós vamos ler junto. Está escrito: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, grandiosas coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, todos. Enquanto lança semente, voltará com cantos de alegrias, trazendo seus feixes. Glória a Deus. Então, meu irmão, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito, e isso é motivo de alegria, meus irmãos. Mesmo que a gente pense que não, mas o Senhor tem feito, o Senhor tem cuidado, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E é esse Senhor que nós vamos louvar neste momento. A palavra está com o nosso irmão Tiago. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, paz do Senhor para os irmãos também que estão em casa nesse momento. Possamos estar buscando nesse momento a presença do nosso Deus, dizendo como Ele é grande, como Ele nos ama e que Ele esteja sempre no controle das nossas vidas. Grande é o Senhor e grandes coisas Ele tem feito por nós, amém? Queremos o Seu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda, Pai, que nos ajuda contra o inimigo. Sem ti nada somos, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, Pai, e agradecer por tua obra em nós. Confiamos em teu infinito amor. Ó, tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito obrigado, Senhor, pelas obras do Senhor na nossa vida, Pai. Sem ti, Pai amado, nada somos, Senhor. Somos pó, somos nada, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado pelos livramentos, Senhor. Que sejamos, ó Pai, dignos desse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Amém, Pai. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é sempre estar adorando ao Senhor, em espírito, em verdade, adorando ao Senhor. Eu nasci para te adorar, adorando ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. E eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Dependemos da sua misericórdia, Pai, da sua graça, Senhor. Nada somos, Senhor. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no seu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo as minhas lágrimas para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz,
clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Precisamos da sua misericórdia, Pai. Misericórdia, graça e luz. Sem ti nada somos, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Palmas para Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Passa a palavra para o pastor Tiago para dar seguimento. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando daquela mensagem de semana passada, que é a casa dos discípulos. Hoje é a parte 2 dessa mensagem, tá? Então eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em João 20. João 20. Nós vamos ler do 19 ao 23. Deixa eu encontrar aqui que eu estava no errado. João 20. Isso. Do 19 ao 23. Isso. João 20. Nós vamos ler do 19 ao 23. Agora sim. A palavra do Senhor está escrito: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Somente até aí. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom, porque o seu amor é leal e dura para sempre. Obrigado, Pai, por mais esse culto, por mais essa grande oportunidade e única oportunidade, Pai, que nós temos de estar na Tua casa. A Tua palavra diz: alegremos quando disseram, vamos à casa do Senhor. É um motivo de alegria, Pai, nós estarmos na Tua casa. É um grande privilégio, Pai, nós estarmos de portas abertas. É um motivo de alegria, Pai, o nosso país ser um estado laico, onde nós temos as portas abertas para cultuar o Senhor. Então, Deus, fale conosco neste momento através da Tua palavra, Pai. Quebrante corações, que até aquele coração mais duro, aquele coração mais preocupado, possa também receber a palavra do Senhor nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa mensagem, nós falamos dela 2 tópicos semana passada. Nós falamos de alegria, que os discípulos receberam alegria, como nós lemos aí, alegraram-se quando viram Jesus. E nós falamos da paz seja convosco, a paz quando ele entra na casa. Mas por ser uma mensagem muito grande, nós dividimos aí em 2 quintas-feiras. E hoje nós vamos falar de 2 tópicos, que é do poder, da autoridade da igreja, e quando lhes perdoares, serão perdoados, né? E sobre receber o Espírito Santo. Esses 2 tópicos que nós vamos falar hoje, para concluir essa mensagem. E aí, antes de entrar no contexto, só para poder explicar, não sei se todos se lembram bem, mas aqui foi bem nesse contexto, foi bem quando Jesus tinha sido ressuscitado. Os discípulos estavam
pegaram o seu mestre, pegaram Jesus e crucificaram Jesus, sem nada ter feito. Então os discípulos estavam ali dentro da sua casa, amedrontados. Eles estavam com medo. E naquele domingo, no primeiro dia da semana, ao cair da tarde do primeiro dia da semana, né, Jesus aparece para eles. Se você vai lendo aí em João 20, você vai ver que Maria, né, tinha ido até o túmulo, que já tinha visto o túmulo vazio, que ela falava para os discípulos, olha, o túmulo estava vazio, mas eles não acreditavam, eles não deram crédito. Talvez a palavra não é que eles não acreditaram. A palavra melhor é que eles não deram crédito, eles não ligaram tanto para aquela informação. Mas, ao cair da tarde, Jesus aparece para ele. E como a gente já falou do tópico 1 e 2 na semana passada, o versículo 19 e versículo 20, nós vamos direto aí para o versículo 21 e 22. Nós vamos começar a mensagem daí hoje. Disse-lhe Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Quando Jesus entra numa casa, meu irmão, ele leva o Espírito Santo. Quando Jesus entra na casa, leva paz, leva alegria. E aqui ele também levou o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, meu irmão, é a terceira pessoa da Trindade. Tenho lá o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Ah, mas Trindade, aí tem gente que confunde. Ah, mas existe então 3 deuses? Ou é um Deus? Não, meu irmão. Eu estudei, é a matéria que eu estou estudando, em Cristologia, é um Deus triuno. É um Deus, existe um Deus. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Mal comparando. Vamos dar o exemplo do Tiago aqui, o nosso irmão Tiago Vieira. O Tiago Vieira, ele não é o pai do Davi? Então, as atribuições como o pai. Ele provê o alimento do filho dele, ele educa o filho dele. Tem as atribuições de um pai. Mas o Tiago, esse mesmo Tiago, ele é marido da Daniele. Então ele tem outras funções de marido. Mas o mesmo Tiago Vieira também é filho lá do seu pai e da sua mãe. E existe quantos Tiagos Vieira? Um, não é? Que ele é pai do Davi, marido da Daniele e filho dos seus pais, que eu esqueci o nome, eu acho que é Maria e... Isso, Maria e José. Gilberto. Então é o mesmo. É mais ou menos por aí. Nós vamos estudar isso mais profundo, em alguma outra mensagem. Mas é bem por aí, você vai ver que é a mesma função. Por isso que quando a gente vai estudar Jesus, em determinado momento ele vai falar, eu e o Pai somos um. Mas isso aí, se as pessoas não aceitaram Jesus como Filho de Deus, e se ele falasse que era o próprio Deus, aí que iam matar ele mais rápido, né? Mas a gente vai estudar isso mais profundo aqui, numa outra mensagem, ou a gente marca um sábado à tarde, passa a tarde toda estudando só Cristologia aí. Aí a gente pode estudar Cristologia e Teotondologia, que é o estudo de Deus. Mas, aqui na mensagem em si, Jesus Cristo está assoprando sobre eles o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a atribuição do Espírito Santo? Se vocês abrirem aí em João 14, abram aí João 14, nós vamos ler do versículo 16 e 17. João 14, 16 e 17. Está assim, e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz toda a verdade. O mundo não o pode receber porque não o procura nem o reconhece, mas vocês sim, que estará mesmo no vosso íntimo. Então, tem gente que não consegue entender a doutrina da Trindade
e até questiona a Trindade. Mas aí está muito claro, e eu quem? Eu, Jesus. Pedirei ao Pai outro Consolador e Ele enviará o Espírito Santo. Então, meu irmão, é o Deus com as três funções ou atribuições dele. Por isso que lá no começo fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É o Deus triuno. E aqui Jesus fala, olha, eu pedirei ao Pai que vos envie outro, ele é o Espírito Santo. Na primeira mensagem que eu trouxe aqui no ano passado, que eu nem esperava que eu estaria aqui hoje, sinceramente eu não fazia ideia, até que eu vim aqui naquele culto jovem, no dia 20 de novembro do ano passado, eu falei sobre isso. Sou tua morada, foi até o tema do culto, né? Tem aquela camisa, eu ganhei uma camisa também, está guardadinha lá em casa. Eu vim aqui e depois de 3 meses vim definitivo, né? Não esperava. Talvez, quem já sabia ali, que eu não sei, depois eu posso até perguntar, o Niel e a Jailene, talvez eles já tinham alguma ideia, mas eu não sabia. Eles eu acho que tinham ideia, Tiago. Mas aí a gente explicou isso naquela mensagem. No Primeiro Testamento, eu aprendi com o meu professor de bibliologia que a gente não deve falar antigo, porque se você fala Antigo Testamento, o intelecto da pessoa, ela tem a ideia que antigo não vale mais. Então, o meu professor de bibliologia, ele ensinou a falar Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento, o Espírito Santo não habitava. O Espírito Santo vinha, usava aquelas pessoas para fazer determinada obra e voltava para o Pai. Mas depois de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se sacrifica aí por todos nós, ele sendo o sacrifício real, o Espírito Santo, então, passa a habitar. Isso é muito interessante, porque mesmo aqueles heróis da fé, que nós já citamos aqui várias vezes, Moisés, Abraão, Josué, Davi, Salomão, esses caras todos aí, esses heróis da fé, eles não tiveram o Espírito Santo habitando com eles. Mas nós temos, glória a Deus, né, meus irmãos? Porque o sacrifício de Jesus. E aqui, Jesus, quando ele entra naquela casa, ele assopra o Espírito Santo, e recebei o Espírito Santo, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, tem a consequência. Quando a pessoa tem o Espírito Santo com ela, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem aquela paz verdadeira. Mais uma vez, nós vamos falar de paz, meu irmão. Olha, no versículo 21, Jesus disse, paz seja convosco. E depois que ele disse, paz seja convosco, no versículo 22, que ele sopra o Espírito Santo. O que a gente aprende? Quando a pessoa tem o Espírito Santo com ela, ela está em paz. E o mundo não consegue entender. Quer ver? Vamos aí agora para Atos. Abram a sua Bíblia, no livro de Atos, 7, versículo 54. Eu tinha marcado aqui, mas desmarquei. Vamos falar sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu pelo Evangelho. E olha o que acontece com Estevão. Atos 7, nós vamos ler do 54 ao 60. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra eles. Arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou,
Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, meu irmão, olha, Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele estava sendo apedrejado. Se você estuda aí o contexto, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ele estava sendo apedrejado por causa do Evangelho, por causa que ele pregava o Evangelho, mas ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele olhou para o céu e viu os céus abertos. E quando ele estava tão em paz, que é só o Espírito Santo que pode dar essa paz, que as pessoas estavam apedrejando ele, e ele falou: Pai, perdoa essas pessoas. Não foi isso que nós lemos? Senhor, não os considere culpados deste pecado. Então ele pediu para Deus não culpar aquelas pessoas que estavam apedrejando eles. Só consegue ter isso, meu irmão, quem está cheio de Deus mesmo, perdoar. E o mais interessante aqui, que ele foi levado até quem? Chamado quem aí? Um jovem chamado... Quem que foi esse Saulo, hein? Foi o Paulo. E aqui, você continua lendo depois Atos na sua casa, você vai ver que Paulo matava cristão, Saulo matava cristão. Mas depois que ele teve o encontro com Jesus, aquele homem que perseguia cristãos passou a ser perseguido por causa do Evangelho. É coisa que a gente não consegue entender, né, meu irmão? Mas Deus sabe de todas as coisas. E, no versículo 8, e Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Saulo ali deve ter visto aquele homem morrendo, falou: poxa, esse cara está sendo massacrado, está sendo morto, e mesmo assim ele fala para perdoar. Talvez aí, meu irmão, com o testemunho de Estevão, já deve ter começado a mexer. Que, aos nossos olhos, como é que você vai pensar? Poxa, estão massacrando uma pessoa. Como é que ela fala para perdoar ela sendo massacrada? Aos nossos olhos, sim, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, Jesus traz o Espírito Santo e a paz do Espírito enche o coração. Dessa maneira, não importa as circunstâncias. Quem é cheio do Espírito Santo vai estar em paz. Não importa as circunstâncias. Ele pode estar sendo apedrejado, ele pode estar passando por uma situação muito difícil. Se é cheio do Espírito Santo, ele vai estar em paz. Amém? A presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, comissiona a igreja. Qual que é a maior missão da igreja, meu irmão? A missão da igreja, a maior missão da igreja de Jesus, não é lá ter 5 mil, 6 mil, 7 mil ou até 10 mil membros. Não é entrar lá R$1 milhão de dízimo, de oferta. Não, essa não é a minha maior missão da igreja. A maior missão da igreja é evangelizar. A Bíblia não vai falar: ide e façam muitos membros. Não é isso que Jesus fala? Façam membros ou façam discípulos? É discípulos. A maior missão da igreja, meu irmão, é evangelizar. É ir para o mundo e contar as boas novas do Evangelho. É o que está lá em Marcos 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E você vê aqui nesse versículo, no 21b, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus foi enviado pelo Pai e ele aqui envia aqueles discípulos, que é a missão da igreja hoje. É ir e pregar o Evangelho, meu irmão. Não importa se o mundo vai ser lá no BRT, você fazer um trabalho missionário no BRT, não importa. Mas a missão da igreja aqui é... E Jesus dá essa missão quando eles recebem o Espírito Santo. Na verdade, ele fala: eu os envio, e depois ele comissiona com o Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela quer evangelizar. E a casa que Jesus entra, ele leva o Espírito Santo. Quando a gente fala que comissionou a igreja, é comissionar de dar a missão, de ir ao mundo, de evangelizar. Quando Jesus trouxe o Espírito Santo para a igreja, a comissionou para fazer a obra missionária. Meu irmão, é tão bonito quando a igreja tem a condição financeira e ela manda lá os missionários para o mundo. Poxa, isso é bonito demais. Tinha uma igreja lá em Manhuaçu, Igreja Batista do Calvário. Ela dava um curso preparatório para as pessoas
e mandava. Eles tinham missionários em Cuba, Venezuela, tinha curso de espanhol na igreja e eles faziam um seminário lá, um curso rápido de 2 anos, e mandava a pessoa. A igreja tem condições financeiras, eles investiam na obra missionária. É assim mesmo. Não é contra a igreja ter muita condição, não. Glória a Deus que tem igrejas que têm condições financeiras, mas é onde que aplica. Se Deus deu a riqueza aqui, invista na obra missionária. O melhor investimento que pode ser feito é em missões. A missão da igreja é evangelizar. Se a igreja esquece de evangelizar, ela se esquece da sua missão, do que ela foi chamada. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quem disse isso foi Jesus, meu irmão. Além dele dizer isso, ele comissiona, ele dá o poder. A presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo, se enche como um sopro. Ele soprou, recebeis, e havendo disso isso, soprou. Jesus soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Esse sopro, ele vem da palavra grega, que se chama pneumais, que é vento, é respiração. Quando Jesus sopra para eles e dá o Espírito Santo, Jesus leva algo para eles que eles não tinham, que é a vida espiritual. Eles conseguiram ali ver além do que aquele... Meu irmão, quando a pessoa ela não tem o Espírito Santo, você pode dar um testemunho para ela feliz, meu irmão. Você fala lá da bênção da cura, você está feliz, você tem a convicção de que foi Deus que te curou, ou Deus que te abriu uma porta. Você vê a mão de Deus. Tem hora que nós vemos a mão de Deus, meu irmão, que a gente está preocupado sobre como tomar uma decisão, a gente está preocupado demais, aí você vê lá a mão de Deus, o cuidado de Deus. Deus agindo da melhor maneira. Mas aí você vai dar esse testemunho, você pode estar feliz, você vai dar o testemunho para alguém. A pessoa é legal, não está nem aí. Por quê? Não tem essa visão espiritual, porque ela não consegue ver Deus. Porque a pessoa só consegue ver que foi sorte, que foi por acaso. É porque tinha que acontecer e não consegue ver Deus. Mas Jesus, quando sopra o Espírito Santo, vem de pneumas, que é o vento, é respiração, é vida. Ele traz a respiração espiritual para aqueles discípulos. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela tem a visão espiritual. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela consegue ver além do que esses olhos. Sopro de vida significa, sopro do Espírito significa sopro de vida, meu irmão. É o que está lá em Gênesis 2:7. Quando o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, o homem só teve vida depois que Deus sopra aqui nas narinas. A mesma coisa, aqui o homem já tinha vida, mas a visão espiritual era pequena. Não tinha visão espiritual. Faltava algo mais, faltava o Espírito Santo. E Jesus sopra o Espírito Santo. E aí é para cada um que está assistindo hoje, ou que vai assistir depois. Às vezes a pessoa é cristã e sente lá apagada. Ela acha que não tem mais experiência com Deus, que está tudo difícil. Busque esse sopro. Busque mais de Deus, busque Jesus e fala, Jesus, reaviva o Espírito Santo, porque eu já não consigo mais sentir a tua presença. Eu me afastei tanto, porque agora eu me sinto longe, me sinto distante. Busque, Ele vai assoprar, Ele vai dar a vida novamente, meu irmão. E infelizmente tem muitas pessoas que estão nas igrejas, que vêm na igreja. Quando eu falar igreja, eu não estou falando da igreja do tanque não, tá, meu irmão? Eu estou falando da igreja de um modo geral. Porque às vezes, se eu não falo isso, a pessoa pode pensar, poxa, mas ele está falando para mim? Eu não estou falando para ninguém. Quando eu falar igreja, é a igreja do Senhor, independente de placa, independente de denominação. Então, meus irmãos, muitas pessoas vão para a igreja e participam do culto e vai
falam assim, nada aconteceu, está tudo do mesmo jeito, eu não consigo ver nada diferente. Espiritualmente ela está vazia. Espírito Santo está lá pequeno, porque parou de buscar. Então, para essas pessoas, eu falo algo para você: busque o Espírito Santo, busque mais de Jesus e ele vai encher de vida. Ele vai soprar novamente, vai te deixar cheio de Deus, cheio de novas experiências com Deus. E a igreja, como uma forma geral, o corpo de Cristo, nós, eu e você e todos nós temos que ser cheios de Deus, todos nós, porque a igreja cheia de Deus é a igreja que os milagres, a igreja é a igreja onde que a pessoa entra aqui de um jeito e sai restaurada, onde que a pessoa entra aqui de uma forma destruída e sai com esperança em Jesus. Mas isso só acontece se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E aí, e recebeis o Espírito Santo. E disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Olha, meu irmão, como é receber o Espírito Santo? A visão que eu aprendi lá com o nosso pastor Fernando, né? O que nós aprendemos, que eu aprendi com ele? Quando você aceita Jesus, você veio aqui no templo, e o pastor faz, você que nunca aceitou Jesus, eu quero aceitar. Entendemos que quando você levanta a mão para Jesus, o Espírito Santo já está habitando em você. Ele te selou, você está selado. Então você recebeu. É o primeiro passo. Mas você tem que ter outros passos. Você recebeu ele ali. Agora cabe a você alimentar esse Espírito que está em você. Então recebei o Espírito e alimente. Ser cheio do Espírito Santo é quando você tem ele, mas você fica feliz em ler a Bíblia. Você gasta tempo lendo a Bíblia, você gasta tempo orando. E aí você está sendo cheio do Espírito. Primeiro você recebe, depois você alimenta. Tem muitas pessoas que pensam, eu recebi, eu aceitei Jesus, então acabou. Não, aceitar Jesus é só o primeiro passo. Agora os outros passos é todo dia a gente caminha um pouquinho junto. Todo dia a gente reconhece um pouquinho mais da Bíblia. Ora, se dedica, faz a missão. Poxa, eu estou orando, eu estou ficando cheio de Deus. Lá no meu trabalho, eu falei de Deus, eu evangelizei, a pessoa viu que eu estou diferente. É assim que funciona. Primeiro passo nós recebemos, depois nós alimentamos. Não tem essa, eu sou cheio do Espírito Santo hoje e amanhã eu não preciso mais. Não, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E lá em Lucas 11, do 9 ao 13, eu não vou ler tudo. Vai falar, pedis e achareis. E assim tem que ser. Se a gente buscar, ele vai dar, mas nós temos que buscar. Temos que buscar ser mais de Deus. Ele já soprou. Agora basta que nós continuemos buscando. Basta que nós continuemos buscando. Porque quando ele entrou na nossa casa, quando ele entrou no nosso coração, nós o recebemos, mas nós temos que continuar buscando, igreja. Jesus Cristo traz o poder do Espírito Santo para a sua igreja. E este poder traz a confirmação de paz, comissiona a igreja para pregar o Evangelho. Assim devemos ser. Assim devemos ser cada um de nós. E o último ponto, no versículo 23, olha a autoridade espiritual da igreja, meu irmão. Traz autoridade espiritual para a igreja. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhe retiverdes, são retidos. Meus irmãos, quando a igreja, ou aí falando como igreja, isso aí é autoridade espiritual. Jesus está enviando eles. Enviando o quê? Para que eles façam a obra. E Jesus sopra o Espírito para esses discípulos. E eles recebem o Espírito. E olha o que Jesus fala. Se perdoardes os pecados, serão perdoados. Isso é autoridade.
Quando a pessoa é cheia do Espírito, ela tem autoridade, a autoridade da igreja. Mas essa autoridade, ela não é maior do que a autoridade de Deus. É a autoridade da igreja. Nós, como igreja, nós temos que obedecer o que está na palavra. A nossa autoridade é o que? Eu vou ensinar o que está na palavra, como nós estamos aqui meditando em algo que está na palavra. Essa é a autoridade de perdoar, de receber o arrependido, de ensinar, discipular, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de também, se preciso for, disciplinar, de caminhar junto, de ensinar. Essa é a igreja, mas vai até aí. O que sair daí, meu irmão, você já tem que ficar de olho, com o pé atrás, você tem que ser um crente bereano. Os bereanos são aqueles crentes que examinavam as Escrituras. Enquanto tinha lá a pessoa ensinando, eles estavam lá examinando, isso faz sentido, isso não faz. Assim deve ser a igreja. Bereano. Tinha um outro povo, se eu não me engano, os tessalônicos, né, Maria Paula? Eles, não, o que passava para eles, eles pegavam. Mas não é assim. Nós temos, a autoridade vai da igreja seguindo o que está na Escritura. O que fugir das Escrituras, meu irmão, saia fora. E essa autoridade, ela é tratada também lá em Mateus 19. Fala, e dareis as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, será ligado no céu. Essa é a autoridade, isso é muito forte, meu irmão. Por isso que nós, igreja, nós temos que ser boca de bênçãos. Você, homem de Deus, você tem que ser boca de bênção. Sabe por quê, meu irmão? Aos olhos humanos, aquele homem lá atrás, o Saulo, que a gente falou aqui, ele não era nada. Aos olhos humanos, quem era Saulo? Quem poderia dizer fundar 14 igrejas, que mais da metade do Novo Testamento foi escrito pelo aquele homem que era um jovem que perseguia evangelhos? E aí? Igreja tem que ser boca de bênção. E isso vale mais ainda para mim, que estou aqui no cargo de liderança. Meu irmão, palavra pesa. Então, meu irmão, cuidado o que você fala. Se você não puder abençoar, cuidado com a palavra que você joga para alguém. Olha, eu vou dar um testemunho aqui de uma mensagem do nosso falecido pastor Hélio. E ele contou isso lá em Manhuaçu, que ele foi orar por uma família. E ele batia na casa da pessoa, e ele ouvia que tinha gente lá, e ficavam lá. Não abriram a porta para ele. E ele ouvia que estavam conversando, ele batendo, oi, pastor, eu vim orar, e ninguém dava bola para ele. E ele antes de sair, não me lembro o que ele conta na mensagem, mas ele conta que foi triste. Aí passou anos e anos, e uma outra família abriu, parece que um negócio lá, e acho que era uma costura, tipo uma empresa familiar que fazia roupas. E essa empresa não ia bem quando eles mudaram de casa, e pediu o pastor Hélio para ir orar. Aí quando o pastor Hélio foi orar, foi bem naquela casa que não atenderam o pastor Hélio. E o pastor Hélio falou, mas andava tudo até vocês virem morar aqui. Eles, pastor, depois que a gente mudou para cá, o nosso negócio, ninguém compra mais da gente, e que nada anda, que a gente perdeu foi cliente, não sei o quê. Aí ele lembrou lá atrás, daquela família que não atendeu ele, que eu não me lembro qual foi a palavra que ele proferiu sobre aquela casa. Mas eu não me lembro mesmo, eu estou tentando recordar. E aí ele explicou que nós temos que abençoar. Meu irmão, se você não pode abençoar, é melhor que você não fale. Sabe? Não fale. Então guarda para você os dizeres, porque a igreja tem essa autoridade de que o que é ligado na terra é ligado nos céus, meus irmãos. Então nós temos que ser boca de bênção. Nós temos que ser, sim, boca de bênçãos para com o próximo, na nossa família e aonde nós estamos. Amém, igreja?
Isso é muito forte. Se de alguns perdoar-te os pecados, são-lhes perdoados. Olha, meu irmão, você já tinha lido isso? Quem perdoa o pecado é Deus. Mas a nossa função como igreja é levar o pecador ao arrependimento. E aí que entra uma função que é um pouco ingrata. Porque o pastor da igreja, se ele sabe que tem algum irmão que não está com a vida digna, que não está com a vida do altar, a função do pastor chegar e confrontar, falar, meu irmão, olha só, o irmão quer trabalhar na igreja? Ah, eu quero. Então tem que acertar aqui o papel assado, tem que ser na linha, olha o que a palavra diz. Alguns aceitam, alguns irmãos vão ouvir e vão ficar. Mesmo eu tendo pouca idade, eu tenho 30 anos. Você pode pensar, poxa, mas ele é novo para talvez estar na frente de uma igreja. Realmente eu tenho pouca idade, mas eu tenho tanta vivência de igreja, eu já vi tanta coisa, muitas coisas aí que me deixaram tristes, e eu posso falar para vocês, se eu fosse olhar por esse lado, eu não estaria aqui nessa posição nunca, porque eu sei como é que é. O fardo é espinhoso, é pesado, mas o que a gente entende? Que quando Deus chama, Ele está na frente, Ele está trabalhando. Então a obra, o líder da igreja, ele tem essa responsabilidade de que sabe que está errado, vai ter que chamar, vai ter que explicar, vai ter que orientar, vai ter que trazer. Alguns aceitam, outros não aceitam, outros não vão gostar, outros vão achar ruim, mas é pesado, porque se um líder sabe que algo está errado e não faz, ele passa a estar junto naquele erro, ele passa a fazer parte daquilo ali também. E a palavra do Senhor fala, se perdoardes, como que vai perdoar se às vezes a pessoa nem sabe o que faz errado? Cabe ao líder, à pessoa que está à frente, levar ao pecador essa mensagem para que ele entenda e realmente caia em arrependimento. E aí não é falso, aí tem que estar embaixo de muita oração, embaixo de muito jejum, meu irmão. É o que fala lá em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vá, e se é a verdade vos digo que tudo que ligaste na terra será ligado no céu. Então olha a função da igreja. Olha como é que não é. O que ligaste na terra será ligado no céu. E por fim, meu irmão, por fim, o último ponto. A autoridade consiste em orientar. A igreja do Senhor que somos nós. E por que eu estou falando tanto de igreja? Porque a partir do momento ali que Jesus Cristo fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, era para que eles fossem, formassem ali discípulos, igrejas e tudo mais. Essa autoridade ficou com aqueles irmãos e hoje está conosco. Jesus trouxe poder espiritual para a sua igreja. Esse poder consiste em que? Admitir, readmitir, ensinar, levar o pecador ao arrependimento. E isso aí só vai entender as igrejas que realmente buscam serem cheias do Espírito Santo. E hoje, meu irmão, não são todas. Hoje, meu irmão, o Espírito Santo ficou de lado. Hoje, dificilmente você vê essa pregação para, olha, vamos buscar mais de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos ser cheios. Não. Hoje, como que está? Ficou de lado. Aí fica uma igreja morta, sem autoridade. Mas nós temos que lembrar, temos que buscar de Deus, porque na casa que Jesus entra, Ele levou paz, Ele levou alegria, Ele deixou o Espírito Santo e a autoridade espiritual. Nós temos que buscar essa autoridade como igreja do Senhor. Lembrar que todo o poder foi. Poder para quê, meu irmão? Jesus disse que obras maiores eles fariam. Obra maior do que ele, Jesus não fez tanta coisa, então por que talvez nós não vemos? Como que está a nossa busca, meu irmão? Como que está a nossa busca? Nós temos que lembrar mais disso.
e buscar mais Jesus em nossas casas. Buscar mais Jesus em nossas casas. E hoje se encerra esse tema de mensagem. A última casa de que Jesus entrou. Nós ficamos 3 meses falando sobre casas em que Jesus entrou. E a última casa é a casa dos discípulos, aí simbolizando a igreja. Nós, como igreja, temos que buscar sempre que Jesus entre. Nós, como igreja, meu irmão, olha só. Poderia ter aqui o melhor equipamento dos melhores músicos. Poderia ter aqui uma bateria microfonada, o melhor baterista, os melhores vocalistas. Não faz sentido se Jesus não estiver. Não faz sentido, meu irmão. Sabe por quê? Porque a adoração não está aqui no meu talento. Se não era fácil. A palavra diz o quê? Que ele está em busca de adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Se está em busca, não são todos. Então não adianta que nós temos a melhor estrutura. Tudo se eu não sou um adorador, se Jesus não está na casa. Ele tem que estar. Não importa aqui, meu irmão, se tiver 1 ou 2 cultuando a Deus, Jesus tem que entrar. Ele tem que estar na casa, porque sem ele nada faz sentido. Não faz sentido nós estarmos aqui de portas abertas se Jesus não estiver presente. Então essa tem que ser a nossa oração. A casa dos discípulos aqui simboliza a igreja, ele tem que estar presente, nós temos que invocar a presença dele, nós temos que buscar, cada um de nós, sermos cheios do teu Espírito Santo, meu irmão, glória a Deus. Aleluia, essa tem que ser a nossa oração, que a cada minuto nós estejamos buscando mais poder, mais Espírito Santo, em nome de Jesus, para que ele cresça cada vez mais em nosso coração, meu irmão. Aí, quando nós orarmos pelos enfermos, os enfermos serão curados. E essa igreja vai vivenciar isso, meu irmão. Nós temos orado pedindo, e eu creio que Deus vai fazer, que vocês vão ver, não ver para crer, é crer para ver. Mas nós temos orado sim, meu irmão, para que Deus mande paralíticos aqui e saiam andando, para que Deus mande cegos aqui e saiam enxergando. Nós temos pedido, meu irmão, e a palavra do Senhor diz, pede e recebeis, e nós temos pedido, não para a honra aqui de quem orou, não. Quem orou não tem honra nenhuma, mas para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus, meu irmão, para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que mais pessoas, vendo esses sinais, se convertam a Jesus. Essa é a nossa oração. E eu convido a você que fique de pé. Nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração da igreja. Vocês façam a sua oração individual aí, não fiquem tímidos, ore, entregue para Deus tudo o que você precisa, em particular, que nós vamos orar juntos aqui pelos pedidos de oração. Pai amado, Pai querido, neste momento, Deus, nós te entregamos aqui os pedidos de oração, Pai. Pai, os pedidos aqui, nós temos aqui pessoas em busca. Nós temos aqui pessoas, Pai, que querem a restauração da sua família, que querem aqui, Pai, talvez a libertação de um familiar, a cura, Pai, a salvação de um vizinho. São muitos pedidos, Pai, mas o Senhor conhece todos, Pai. E nós clamamos a Ti como igreja do Senhor, necessidades, Pai. Vai entrando aqui com providência nesses pedidos de oração, em todos os pedidos de oração que nós recebemos também no celular. Pai, são muitos, mas Deus, o Senhor pode prover. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem todo o poder, Pai, que foi lhe dado. E Deus, nós clamamos a Ti neste momento. Pai, nós pedimos também, Pai, que o Senhor vá nos enchendo cada vez mais do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor entre no nosso coração e vá nos deixando cheio. Pai, que tudo aquilo que é impedimento, que todas as barreiras, Pai, que nos impedem de Te buscar, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, meu Pai, nessa jornada, nessa busca.
Pai, quantos irmãos me falam que vão ler a Bíblia e sentem sono, que tem preguiça de orar, Pai. Pai, vai jogando isso por terra, que o irmão sinta ânimo de ler a Bíblia, que ele sinta ânimo de orar e de te buscar mais, Pai. Essa é a nossa oração. Pai, derrame os dons espirituais nessa igreja, derrame unção dobrada na vida de cada membro e congregado desta igreja. Em nome de Jesus, vai dando a unção aqui, Pai. Pai, vai dando os dons de cura, dons de visão, revelação. Fale conosco nos sonhos, Pai, que cada vez mais os nossos irmãos estejam acordando para orar de madrugada, para orar de dia, para orar no horário de almoço e orar cada vez mais, porque a chave a chave é a oração, Pai. O segredo para a igreja que cresce, igreja cheia do Espírito Santo, é orar, e nós queremos orar mais. Nós queremos ser mais íntimos do Senhor. Esse é o nosso clamor, Pai. Pai, que nós possamos, como igreja do Senhor, fazer a diferença na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, Deus. Pai, como igreja do Senhor, que as pessoas possam ver o sal da terra e a luz do mundo resplandecendo em cada um de nós, meu Pai. Oh, Pai, assim nós oramos. Obrigado, Pai, por todas essas mensagens que se concluíram hoje. Obrigado, Pai, porque nós podemos aprender muito com as casas em que Jesus, Pai. E desde já, Pai, já pedimos direção para a próxima série de mensagens, Deus. Fale conosco e vai confirmando, Pai. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Nós já estamos encerrando o culto, tá? Vamos orar para ver como que vai ser as próximas quintas, se vamos ficar com mensagens avulsas ou se Deus der a direção, né? Da gente pegar mais algum tema de mensagem, falar deles várias quintas-feiras. Vamos esperar a direção de Deus. Mas aí, eu tenho alguns anúncios importantíssimos aqui sobre domingo. Domingo, o nosso culto começa às 18h30. E às 18h nós temos o nosso grupo de oração. Não é só para as mulheres, tá, meus irmãos? É para toda a igreja. Você vai vir cultuar? Chegue aí às 18h, vai lá no refeitório. Ore, vamos orar, vai ter o relógio lá de oração, onde são lembrados os visitantes da igreja, é orado pelos louvoritas, aqui vai, qual louvor, que Deus fale conosco no louvor, fale através da mensagem, orado pela vida espiritual da igreja. Então venha, você vai vir participar, chegue às 18h, tá bom, meu irmão? Tem sido muito bom. Nós temos aí a campanha do quilo, tá? Graças a Deus que já entrou bastante alimentos esse mês. A gente pôde suprir já uma família. Ontem eu estava aqui. Olha como que Deus faz as coisas. Estava aqui no intervalo do jogo, eu saí para pegar um afresco aqui. Aí quando eu chego ali na frente, vê uma pessoa desesperada. Ai, moço, se eu tenho alguma roupa para me doar? Falei, tenho. Foi separado sim algumas roupas para doação. Espera um minutinho. Não abri o portão, tá, gente? Eu não abriria nem se fosse em Minas. Aqui no Rio que eu não vou abrir. Lá eu já não ia abrir 10h30 essa rua é deserta. Eu falei, espera aqui um minuto. Aí chamei Maria Paula, nós separamos algumas roupas que já tinham sido separadas mesmo, para doação. E falei, tá aqui. Aí essa pessoa, nossa, estou procurando trabalho no Rio, vim de Curitiba, é meu irmão também, estou com uma criança em casa. Se eu não tenho uma cesta básica, não, aí na igreja, nós temos a campanha do quilo. Graças a Deus, meu irmão. Aí nós fomos lá, a pessoa continuou esperando ali fora, tá, gente?
fomos lá, separamos uma cesta bem recheada com os alimentos que tinha na igreja e doamos. Então é assim que Deus faz, meu irmão. Foi por acaso, eu nem sou de andar no quintal à noite, aí eu saí, estava ali, não por acaso, porque Deus preparou o momento, né? Não por acaso, foi Deus que preparou. E nós podemos aí servir, foi pouco, foi, mas pelo menos eu tive a oportunidade de falar enquanto da abrigo congregacional. Então, meu irmão, já recebemos algumas doações, tá? Teve uma outra irmã da igreja que pediu para esperar aquelas constituídas. Nós oramos pelos políticos, pelos policiais, pelos juízes, desembargadores, promotores, todas as autoridades constituídas, nós oramos por esse programa. E às 20 horas da noite, nós temos a reprise. Então, se você ouvir lá o programa 8 horas da noite na sua casa, eu vou estar falando bom dia, povo de Deus. É reprise, gente. Tá bom? É porque tem muitas pessoas que não podem ouvir 11 horas, que estão no emprego e tal. Então, eu coloco o mesmo programa às 20 horas da noite. Não deixe de ouvir. Esses são os nossos anúncios, tá? Maria Paula vai orar, agradecer a Deus por este culto. E logo em seguida nós vamos católica. Amém. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos, Senhor, pelo teu amor, por tua fidelidade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada pelo teu imenso amor, Pai. Senhor, agradecemos por essa palavra. Obrigada porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Pai, abençoa a nossa noite de sono. Abençoa o restante dessa semana e que domingo, Pai, nós possamos estar mais uma vez reunidos para louvarmos o teu nome, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus.